Caros amigos, certa manhã eu estava tomando café em uma padaria e observei uma mulher esperando no ponto de ônibus para ir trabalhar. Quando o ônibus chegou e parou no ponto, a mulher se levantou e tentou entrar no ônibus. Porém, quando ela tentou se levantar, uma parte da sua roupa ficou presa em um parafuso do ponto de ônibus, onde ela estava sentada, fazendo com que a sua roupa ficasse rasgada. A mulher não queria ir trabalhar com sua roupa rasgada. Então, ela voltou para casa e naquele dia não foi trabalhar. Depois de observar esse incidente, comecei a pensar: por que isso aconteceu com ela? Ela chegou no tempo certo para pegar o ônibus também chegou na hora certa. No entanto, ela não conseguiu ir para o trabalho. Um evento pequeno e desnecessário criou desordem e caos no seu dia. Comecei a pensar: em que força da natureza agiu para impedir essa mulher de ir para o trabalho? E o porquê disso? Sim, amigos, a força oculta por trás deste incidente foi a entropia. A entropia, uma medida de desordem, explica por que a vida parece ficar mais e não menos complicada com o passar do tempo. No momento que você está assistindo este vídeo, a entropia está ao seu redor. As células em seu corpo estão morrendo e se degradando. Um funcionário ou colega de trabalho está cometendo um erro nesse exato momento. O chão está ficando empoeirado e o calor do café está se espalhando. Diminua um pouco o zoom e verá que os negócios estão falindo. Crimes e revoluções estão ocorrendo e os relacionamentos estão terminando. Afaste mais um pouco este zoom e veremos que planetas estão colidindo, estrelas destruindo planetas, além de estrelas que estão explodindo em incidentes de supernova. Buracos negros estão devorando tudo em seu caminho e vemos todo o universo marchando em direção a um colapso. A entropia é uma força oculta do universo que complica todos os aspectos de nossa vida. Todas as coisas do universo tendem à desordem. Mais especificamente, em física, a segunda lei da termodinâmica afirma que, conforme se avança no tempo, a entropia total, ou grau de desordem, de qualquer sistema isolado ou fechado, sempre aumentará, ou pelo menos permanecerá a mesma, mas nunca diminui. A entropia é simplesmente uma medida de desordem e afeta todos os aspectos de nossa vida diária. Na verdade, você pode pensar nisso como um imposto da natureza. Neste vídeo, discutiremos em detalhes o que é entropia e por que ela ocorre e se podemos ou não evitá-la. Fique conosco até o final desse vídeo. Se você está curioso sobre fatos interessantes, ciência, tecnologia e universo, você deve se inscrever agora mesmo em nosso canal Stereotypical World. Primeiro, discutiremos a origem da palavra entropia. O fato fundamental por trás da entropia é que a desordem aumenta com o tempo. A energia se dispersa e os sistemas se dissolvem no caos. Quanto mais desordenado algo é, mais entrópico o consideramos. Em suma, podemos definir entropia como uma medida da desordem do universo, tanto no nível macro quanto no nível microscópico. A raiz grega da palavra se traduz como uma volta para a transformação, com essa transformação sendo o caos. A identificação da entropia é atribuída a Rudolf Clausius, um matemático e físico alemão. No entanto, um jovem engenheiro francês, Sadi Carnot, teve pela primeira vez a ideia da eficiência termodinâmica por volta do ano de 1824. A ideia era tão estranha para as pessoas daquela época que teve pouco impacto. Clausius estava alheio ao trabalho de Carnot, mas também teve a mesma ideia. Clausius estudou a conversão de calor em trabalho. Ele reconheceu
que o calor de um corpo em alta temperatura fluiria para outro em uma temperatura mais baixa. É assim que o café esfria, ao ser deixado exposto ao ambiente externo. O calor do café flui para a sala. Isso acontece naturalmente. Mas se quiser aquecer a água fria para fazer o café, você precisa fornecer energia. É necessário de uma fonte de energia para aquecer a água. Dessa ideia, vem a declaração de Clausius da segunda lei da termodinâmica. O calor não passa de um corpo em baixa temperatura para outro em alta temperatura sem uma mudança associada em outro lugar. Clausius também observou que os dispositivos movidos a calor funcionavam de uma maneira inesperada. Apenas uma porcentagem da energia foi convertida em trabalho real. A natureza estava cobrando o imposto. Perplexos, os cientistas fizeram a seguinte pergunta: para onde foi o resto do calor e por quê? Clausius resumiu o conceito de entropia em termos simples. A energia do universo é constante. A entropia do universo tende ao máximo. Entropia é um dos poucos conceitos que fornecem evidências da existência do tempo. A seta do tempo é o nome dado à ideia de que o tempo é assimétrico e flui apenas em uma direção, para a frente. É o processo não reversível em que a entropia aumenta. A entropia é fundamentalmente uma ideia probabilística. Para cada estado possível de moléculas ordenadas de maneira útil, há muitos mais estados desordenados possíveis. Reorganizar as moléculas, o sistema de negócios e pessoas em um estado ordenado requer uma injeção de energia externa. Vamos considerar um exemplo da vida real. Todos nós observamos a entropia em nossas vidas diárias. Tudo tende à desordem. A vida sempre parece ficar mais complicada. Os quartos, antes arrumados, tornam-se desordenados e empoeirados. Relacionamentos fortes se fragmentam e terminam. Rostos anteriormente jovens se enrugam e o cabelo fica grisalho. Habilidades complexas são esquecidas. Os edifícios se degradam à medida que rachaduras na alvenaria, lascas de tinta e ladrilhos se soltam. A entropia é um modelo mental importante porque se aplica a todas as partes de nossas vidas. É inevitável e mesmo que tentamos ignorá-lo, o resultado é algum tipo de colapso. A verdadeira compreensão da entropia leva a uma mudança radical na maneira como vemos o mundo. Ignorá-lo é responsável por muito de nossos maiores erros e falhas. Não podemos esperar que nada continue do jeito que o deixamos. Vamos imaginar que começamos uma empresa colocando 20 pessoas em um escritório com uma meta mal definida, mas ambiciosa, sem liderança adicional. Dizemos que vamos pagar enquanto estiverem lá trabalhando. Voltamos 2 meses depois e descobrimos que 5 deles desistiram. 5 estão dormindo no trabalho e os outros 10 não têm ideia de como resolver os problemas que surgiram. Os funcionários certamente não estão muito mais próximos da meta traçada para eles. Todo empreendimento meio que desmorona. Nesse caso, a energia externa, como a liderança, foi necessária para transformar a organização desordenada em uma organização ordenada ou bem-sucedida. Para manter nossa saúde, relacionamentos, carreiras, habilidades, conhecimento, sociedades e posses requer esforço e vigilância sem fim. A desordem não é um erro, é nosso padrão. A ordem é sempre artificial e temporária. Isso parece triste e meio sem sentido, não é? Imagine um mundo sem entropia. Tudo permanece como é, no seu momento inicial. Ninguém envelhece ou fica doente, nada quebra ou falha. Tudo permanece intocado. Indiscutivelmente, esse também seria um mundo sem inovação ou criatividade. Um mundo sem urgência ou necessidade de progresso. Muitas pessoas
citam como objetivo de vida melhorar o mundo para gerações futuras. Elas então realizam protestos, fazem novas leis, criam novas formas de tecnologia, trabalham para aliviar a pobreza e perseguem outros objetivos nobres. Cada um de nós faz seus próprios esforços para reduzir a desordem. A existência de entropia é o que nos mantém alerta. Agora a questão é: como você pode utilizar a entropia a seu favor? É onde as coisas começam a ficar interessantes. Esteja você começando um negócio ou tentando trazer mudanças em sua organização. Compreender a abstração da entropia como um modelo mental o ajudará a atingir seus objetivos de uma maneira mais eficaz. Como as coisas se transformam naturalmente em desordem, com o tempo, podemos nos posicionar para criar estabilidade. Existem dois tipos de estabilidade, a ativa e a passiva. Considere um navio que, se bem construído, deve ser capaz de navegar por uma tempestade sem intervenção. Isso é estabilidade passiva. Agora, considere um caça a jato. Em contraste, requer estabilidade ativa. O avião não pode voar por mais de alguns segundos sem ter que ajustar as suas asas. E esse ajuste acontece tão rápido que é controlado por um software. Não há estabilidade inerente aqui. Se houver algum problema no software, o avião cai. As pessoas têm problemas quando confundem os dois tipos de estabilidade. Relacionamentos, por exemplo, requerem atenção e cuidado. Se você presumir que seu relacionamento é passivamente estável, você acordará um dia com os papéis do divórcio. Sua casa também não é passivamente estável. Se não for limpo regularmente, continuará a ficar cada vez mais bagunçado. As organizações também exigem estabilidade. Se você é uma empresa que depende de dívidas, você não é passivamente estável, mas ativamente estável. Considerando uma margem de segurança, isso significa que as pessoas que lhe dão o crédito devem ser passivamente estáveis. Se vocês dois estiverem ativamente estáveis, então, se uma empresa falir, a outra empresa também entrará em colapso. Com a estabilidade ativa, você está aplicando energia a um sistema a fim de trazer alguma vantagem. Se avançarmos um pouco mais na toca do coelho, nós podemos ver como a aplicação da mesma quantidade de energia pode trazer resultados totalmente diferentes. Vamos utilizar a analogia da tosse. A tosse é a transferência de energia na forma de calor e barulho. Se você tossir em um café tranquilo, que pode ser considerado um sistema com baixa entropia, estará causando uma grande mudança. Sua tosse é perturbadora. Por outro lado, se você tossir no centro da cidade de São Paulo, um sistema com muita entropia, essa mesma tosse não terá o mesmo impacto. Embora você altere a entropia em ambos os casos, o impacto que você tem com a mesma tosse é proporcional à entropia existente. Agora, pense nesse exemplo em relação à sua organização. Você está aplicando energia para fazer algo. Quanto maior a entropia no sistema, menos eficiente será a energia aplicada. A mesma pessoa aplicando 20 unidades de energia em uma grande burocracia terá menos impacto do que alguém aplicando as mesmas 20 unidades em uma pequena empresa. Você também pode pensar nessa ideia em um sentido competitivo. Se você está começando um negócio e está competindo com pessoas muito eficazes e eficientes, muito esforço será absorvido. Não vai ser muito eficiente. Se, por outro lado, você compete com pessoas menos eficientes e eficazes, a mesma quantidade de energia será mais eficiente em sua conversão. Em essência, para que uma mudança ocorra, você deve aplicar mais energia ao sistema do que a extraída por ele. Deixe-nos saber nos comentários sobre o efeito da entropia na sua vida. Se você gostou do nosso vídeo,
Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Não se esqueça também de se inscrever em nosso canal. Em breve, nos veremos aqui novamente com um vídeo ainda mais interessante no nosso canal Stereotypical World.